Olá, gente! Estou de volta em mais um vídeo aqui no canal. Antes eu quero dar um recado para vocês. Talvez vocês estranhem que nos próximos dias vocês vão ver publicações praticamente diárias aqui no canal. É porque, caso você não saiba, eu resolvi publicar os episódios do meu podcast, um livro do José de Alencar chamado A Pata da Gazela. Eu resolvi publicar paralelamente nos tocadores de podcast e aqui também no meu canal no YouTube. Então, curiosamente, essa é uma maneira de eu diminuir a minha produção de conteúdo aqui no canal. Eu resolvi colocar os podcasts aqui no YouTube também para manter o canal girando, enquanto eu me dedico a outros projetos e faço uma quantidade relativamente menor de resenhas literárias. E se você quiser me ajudar a não fazer o meu canal morrer, porque é pra isso que eu tô publicando os podcasts aqui no canal, que é pro algoritmo do YouTube não achar que eu tô abandonando o canal, se você quiser me ajudar, lembra de sempre dar uma passada no podcast, quando você vê que tem um episódio novo, mesmo que você não queira escutar, porque não tá interessado na história, entra lá, dá uma curtida, enfim, ajuda a movimentar esse canal, porque isso vai ser importante durante este segundo semestre, quando eu tiver com esse freio de mão meio puxado. Mas como eu não vou parar de fazer conteúdos à parte aqui no canal, vocês ainda vão me ver em vídeos como esse de hoje. Eu resolvi gravar para comentar o primeiro episódio da nova série da HBO, que é um subproduto daquele fenômeno que foi alguns anos atrás a série Game of Thrones. É por isso que eu coloquei a minha bandeirinha aqui. Eu resgatei ela, eu ganhei essa bandeirinha quando eu recebi esse livro na minha casa. E tá aqui, e eu fico tentando também me curar um pouquinho daquele ranço que eu fiquei com o final da série Game of Thrones, porque assim como todo mundo, aquela temporada final me deixou meio broxada, pra não dizer indiscutivelmente furiosa, porque parecia que eles estavam construindo todo um cenário e armando todo um circo e fazendo um palco maravilhoso pra chegar lá e fazer uma lutinha de crianças com arminhas de papelão. Foi muito frustrante pra mim e acho que foi frustrante pra todo mundo. E assim como quase todo mundo, eu meio que criei um bloqueio depois mental da minha memória. Toda vez que eu pensava em Guerra dos Tronos e tal, eu ficava pensando, puxa vida, e pensar que já foi a coisa mais legal que existia. Depois ficou tão ruim, olha só como a vida é injusta. Ninguém mais queria conversar sobre esse assunto, foi uma coisa assim, anticlimática. Mas a verdade é que talvez, vou tentar passar um pano aqui, talvez a série tenha ido por um caminho tão desastroso porque ela foi obrigada a caminhar com as próprias pernas, já que o escritor George Martin não colaborou, ele não terminou de escrever, ou pelo menos não publicou toda a série de livros, o que nos leva a crer que talvez os executivos da HBO, toda a equipe de produção, e tem muitos interesses econômicos envolvidos, tem, assim, milhões em jogo, muita gente tomando decisões ao mesmo tempo, talvez por causa disso eles tenham querido tomar alguns rumos na história que no fim das contas não funcionou. Tô passando esse panão, acreditando que um escritor competente como o George Martin não teria criado, pelo menos não teria criado sozinho aquele desfecho broxante. Eu cheguei a ler os 2 primeiros livros dessa série. Eu digo pra vocês que eu comprovei, pessoalmente, são livros grandes e são livros com uma tipografia minúscula, ou seja, é muito conteúdo mesmo, são muitas páginas e é muito tempo que a gente gasta lendo, e eu pude, assim, comprovar a qualidade narrativa desse escritor, que é incontestável. Eu senti um imenso prazer lendo esses 2 primeiros livros, teria lido os demais, são 5 volumes publicados até hoje, ele teria prometido 7 no total e tá enrolando até hoje. Dos anos 90 até hoje ele ainda não terminou de publicar essa série, não sabemos se ele pretende terminar, espero que sim. Pelos 2 primeiros volumes que eu li, eu pude comprovar que ele é um escritor muito competente, muito capaz de prender a nossa atenção, alinhado com os nossos desejos, os nossos anseios como leitores e como sociedade no século XXI. Eu acredito que o grande sucesso dessa série se deve ao fato dele ter capturado as nossas desilusões com as autoridades, com os grandes símbolos nacionais, com instituições como a monarquia e com o fazer político de maneira geral. Ele conseguiu capturar toda a nossa desilusão com essas figuras de poder e conseguiu criar um mundo ficcional que reproduzisse essas práticas políticas
políticas, mais mesquinhas, mais cruéis, mais inescrupulosas, de forma que para nós faz muito sentido. Ele é muito, muito, muito capaz de construir personagens, de dar falsas pistas, de construir tensões que depois são invertidas com plot twists e levar a história para vários caminhos simultaneamente, sem que nós nos sintamos confusos. Às vezes a gente até se sente, mas logo depois a gente volta pro rumo da história. Enfim, ele é um escritor muito competente. É por isso que eu tô dando esse voto de confiança. Tanto pra a minha esperança de que o verdadeiro final de Guerra dos Tronos, Game of Thrones, não seja aquele desastre que foi na televisão. E também tô dando meu voto de confiança para que essa nova série, essa prequela, é um nome horrível, alguns chamam frequência, mas é o que os americanos chamam de prequel, né? Aquilo que vem antes da série principal, né? Não é uma sequência, é uma frequência. Eu tô dando a minha confiança aqui de que vai ser legal. Pelo que eu li e tenho escutado, o escritor vai estar mais participativo nos rumos dessa nova série. Talvez eles não permitam que aqueles desastres se repitam. Tô confiante. Por enquanto eu só assisti o primeiro episódio, porque eu não sou uma crítica de cinema, não sou a Isabela Boscov, não sou a Mikan e a Carol, que recebem os links pra assistir com antecedência, já assistiram 5 episódios e tal. Eu só assisti o primeiro episódio nesse domingo, como todo mundo. E tô aqui pra falar as minhas impressões, porque de certa maneira vai ser um tanto chutado. Eu recebi esse livro em 2018, foi quando a editora Suma das Letras me mandou essa bandeirola aqui da Casa Targaryen. Foi quando eles lançaram com grande estardalhaço esse novo livro do universo das Crônicas do Gelo e do Fogo, que é, na verdade, o nome oficial daquilo que a gente conhece como a saga do Game of Thrones, né? E eu não cheguei a ler. Ficou guardadinho aqui na minha estante porque, como eu tava dedicada às outras leituras aqui do canal, eu não posso gastar tanto tempo assim lendo longas séries de livros. Essa é a minha maior falha. Então, não consegui ler. Mas eu me informei sobre este livro e percebi que o que a gente vai assistir agora na HBO e estreou neste último domingo é uma série que parte mais ou menos da metade desse livro em diante. E que se pretende ser independente daquilo que a gente assistiu antes, né, da Guerra dos Tronos, Game of Thrones, mas que, embora eles prometam que pode ser compreendida por pessoas que não assistiram a série original, eu tenho a impressão de que pode até ser compreendida, mas jamais seria aproveitada. É uma história que gira em torno da família Targaryen, que é a família que tem este emblema, né? Este brasão. Toda essa parte visual, inclusive, foi inventada pelos produtores da HBO. Não há nada parecido nos livros originais do Martin, para designar essa família real chamada Targaryen, que dentro do universo de Game of Thrones foi governante deste continente chamado Westeros durante mais ou menos 300 anos. São todos continentes fictícios, mas é impossível não relacioná-los com continentes como a Ásia, como a Europa medieval, como as próprias Ilhas Britânicas. Tudo tá meio misturado nas referências do escritor e acaba também ficando como contexto na nossa cabeça, né? E, bom, essa família teria vindo deste outro continente chamado Essos e teria trazido seus dragões para Westeros e teria, com base na sua superioridade bélica e, enfim, no fato de eles dominarem fucking dragões, eles teriam conseguido dominar todo o continente e governado esse lugar durante 3 séculos. Qual que é a proposta desse livro aqui? É contar a história dessa família. Desde o primeiro cara que chegou, o primeiro rei, que se chamava Aegon o Conquistador, e a ideia é falar sobre todos os 17 monarcas que aparecem aqui nessa árvore genealógica. Ó, ela vem no pôster dentro do livro. Todos os 17 monarcas até o último, que é o tal do Rei Louco, que foi assassinado pelo Robert, e teve o filho também assassinado pelo Robert Baratheon, que é o que dá início a toda a nova série aqui, né?
o Guerra dos Tronos. A ideia é passar por 300 anos. Só que aí a gente vai lembrar que o George R. Martin, é um escritor prolixo, é um escritor detalhista e que nunca lança as coisas tudo de uma vez só. Então essa ideia de falar dos 300 anos da história da família Targaryen é cumprida somente até a metade, é claro, ele não vai fazer tudo de uma vez, né? Esse aqui é só o primeiro volume, supostamente haveria mais um volume que compreenderia todos esses 300 anos. Se ele um dia vai terminar de escrever esse segundo volume e um dia vai publicar, a gente vai ter que aguardar, assim como a gente está aguardando os volumes finais dessa outra série. Seja como for, a história da HBO, ela parte mais ou menos aqui da metade desse primeiro volume. E, bom, tem bastante material para continuar aqui falando sobre as brigas internas entre essa família real pela manutenção do poder. Diferentemente do que a gente vê lá no Game of Thrones, que você tem diferentes famílias e dinastias competindo em guerras sangrentas, das mais variadas, pelo poder, o que nós temos aqui são guerras envolvendo uma mesma família. O mote todo é a guerra de sucessão, né, que envolve a pessoa que vai suceder o rei do momento, aqui um tal de Viserys II, que não tem descendentes masculinos, todos os seus filhos homens morreram logo que nasceram, mas ele tem uma descendente mulher, uma menina que é representada por essa mocinha aqui. O nome dela é Rhaenyra. E eu vou pedir desculpa já, porque eu falo os nomes todos errados, tudo como vem na minha cabeça. Não é uma menina que sonha apenas em casar e ter filhos, né? Ela tem um pouquinho mais de personalidade do que isso. E ela é apontada como herdeira, né, do seu pai, o que seria completamente inédito, porque nunca uma mulher tinha herdado a coroa. Isso faz com que o seu tio Daemon, que é o irmão do rei, que acreditaria que ele, por ser homem, era o herdeiro natural da coroa, já que o rei não teve filhos homens, fica enfurecido e vai tocar o terror. E a gente sabe, né, o quanto que essas séries desse universo são boas em tocar o terror. Não quero dar spoilers aqui nesse momento para quem não assistiu o episódio, então, se for esse seu caso, se você já chegou até aqui, o que eu posso dizer é que esse é um universo ficcional muito interessante e que agora já saiu de moda por causa desse desastre que foi o final da série lá, da adaptação de televisão na HBO, mas que, apesar de não estar mais na moda, eu recomendo fortemente que você venha conhecer, que você tente ler pelo menos esse primeiro volume, né, das Crônicas do Gelo e do Fogo, esse livro 1, que se chama A Guerra dos Tronos, que você encontra facilmente em qualquer livraria desse país ou pode comprar pela internet. É uma história muito bem escrita e que independe de qualquer adaptação que tenha sido feita na televisão. Eu não digo que você precisa ler os 5 volumes, se você não quiser, mas eu acho que talvez venha valer a pena pelo menos conhecer o primeiro, se você gosta de histórias de fantasia que tem um elemento político muito, muito, muito mais importante do que a própria questão da fantasia, do mágico, do sobrenatural. Eu diria que essa é a verdadeira matéria-prima dessas histórias, é a política, e por causa disso é que eu tô criando boas expectativas para que essa nova série, inspirada no livro Fogo e Sangue, seja interessante também. Eu espero que eles nos presentem muitas doses de intrigas palacianas, de traições, de estratagemas e de plot twists que façam o nosso queixo cair, como aconteceu na época em que a série Guerra dos Tronos era boa. Eu não acho que vai ser possível aproveitar essa série sem conhecer a série original. Quem te fala isso, eu acho que tá tentando te iludir. Vai fazer algum sentido? Até que vai, né? Mas vai perder o tempero, vai perder as referências, vai perder aquele tipo de coisa que faz o fã ficar, né? Aqueles easter eggs, né? Aquelas coisinhas que são deixadas ali de propósito só pra fazer referência a coisas que vieram depois. Enfim, você não vai entender nada disso e eu acho uma pena. Agora, a partir desse momento, eu vou fazer alguns pequenos spoilers, então se você não quiser assistir, vai embora. E eu quero falar aqui pra vocês um pouquinho do que eu achei desse primeiro episódio. Me pareceu que ele foi bastante expositivo,
o que significa dizer que ele perdeu muito tempo com diálogos que só servem para explicar as situações, explicar quem é quem, explicar as relações entre os personagens, falas que não são nem muito naturais. Sabe quando um personagem chega pro outro e fala: meu amor, você sabe, eu já tentei ter 5 filhos, foi muito sofrido para mim, você sabe que eu não vou aguentar mais sofrer por outras crianças. Quer dizer, esse é o tipo de coisa que quem é um casal, quem viveu tudo isso junto, não fica relembrando assim tão explicadamente. Mas, né, como é uma série e é o primeiro episódio, é preciso ter esse momento de exposição para que nós, espectadores, entendamos. Então, teve esse problema de ser um pouquinho expositivo. Teve o problema também de querer entregar tudo de uma vez, com muitas cenas de violência, com aquela cena absolutamente chocante da cesariana forçada feita na esposa do rei, né, intercalada com aquela outra cena de pura selvageria do torneio entre os cavaleiros. É isso que eles querem entregar pro público, é muita cena de violência, muito sangue espirrando, muito sexo. Eu não sou contra nada disso, mas eu achei que foi exagerado entregar tanta violência assim logo no primeiro episódio. Eu me lembro que na série original as coisas demoraram ainda um pouquinho pra ficar tão sangrentas e foi o tempo necessário pra gente conhecer os personagens e se apegar a eles. Então acho que quiseram começar com tudo e isso fez com que eu sentisse que fosse um pouco precipitado, porque eu ainda não me conectei com todos os personagens. Eu ainda não tenho apego suficiente pelos protagonistas, pela menina Rhaenyra. Eu não tenho ódio suficiente pelo tio dela, que parece que vai ser o maior psicopata do mundo. Enfim, ainda não deu pra construir tudo isso. Foi tudo muito rápido. Mas tirando isso, é uma história que promete, com personagens assim que parecem que vão entregar bastante. Aquela personagem da mão do rei, aquele homem que se chama Hightower, ele parece que promete muito, ele já tá ali entregando a filha dele pra se casar com o rei, ele já parece ser um homem bastante estrategista, não sei se muito confiável. A tia lá, que eu não sei como é que é o nome dela agora, Rhaenyra, uma coisa assim. Ela apareceu pouco, mas ela está prometendo ser maravilhosa. Eu adoro uma vilazona mais madura, né? Mais rancorosa, mais, né, inteligente. Ela parece ser uma coisa um ar meio de Cersei ali, né, com uma certa ironia e com, enfim, muita confiança no que ela tá fazendo ali, no seu projeto de poder. Tá na cara que ela também vai dificultar a vida da menina lá, ela vai se unir ao tio Daemon, né? Tá na cara que tudo isso vai acontecer, então acho que ela promete ser uma excelente personagem. E é isso, assim, ainda não dou nota 10, longe disso. Achei que foi tudo muito rápido. E, enfim, por enquanto tá na promessa, né? Vamos torcer para que seja interessante. Se você gostou desse primeiro episódio e quiser comentar alguma coisa a respeito, usa aqui embaixo o campo dos comentários. E eu vou deixar os links para vocês conhecerem esses 2 livros, caso você nunca tenha lido o Crônicas do Gelo e do Fogo, volume 1, A Guerra dos Tronos. Vou deixar aqui embaixo. E, caso você não saiba, tem toda esse subproduto, toda essa linha auxiliar, que é o Fogo e Sangue. Uma história que ela segue uma certa linha enciclopédica, ela é contada por um velho mestre da Citadela, como se fosse um livro de história. Então tem até o retrato desse autor fictício aqui, que é quem conta a história. Só que ela não tem linguagem de livro de história, né? Já li as primeiras páginas aqui. É muito mais saboroso do que isso, é muito mais interessante. Então eu acho que deve ser uma leitura realmente muito fascinante que eu pretendo fazer algum dia. Esqueci de mencionar também que esse livro tem ilustrações, ó. Ele é bastante ilustrado, diferentemente dos livros das Crônicas do Gelo e do Fogo, né? São essas ilustrações sempre em preto e branco, tá? Não é dessa edição. Todas as edições têm só ilustrações em preto e branco, porque foi a característica que quiseram imprimir a obra. Um beijo pra todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais!